Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. Essa palavra de hoje está escrita no livro de Números 14, verso 29, 39. É uma palavra que fala da desobediência do povo de Israel quando estava para entrar na terra prometida. E vou deixar aqui esses versículos para que nós podemos entender a palavra de Deus melhor, amém? A palavra fala assim: os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã, bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir ante o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos, porém, Moisés respondeu: então, por que vocês estão querendo desobedecer à ordem do Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los. Na batalha, o Senhor não estará com vocês, pois vocês os desobedeceram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram ante Horma. Amém? Essa palavra fala que o povo de Israel, quando estava no deserto, eles estavam para começar a entrar na terra prometida, e ali começou a entrar naquela região montanhosa, e eles acharam que já estava preparado, que já podia avançar, que já podia entrar naquela terra montanhosa antes da hora. E Moisés trouxe uma palavra, o líder trouxe uma palavra para eles, avisando eles que eles não fizessem aquilo, porque eles tinham desobedecido, e Deus estava irado. Deus não ia dar a eles a vitória, Deus não ia estar com eles. E a palavra fala que eles desobedeceram, eles achou que estava preparado, não obedeceu o líder, trazendo desordem, trazendo desobediência, e agiu por conta própria, não pediu, não ouviu o líder deles, e achou que poderia vencer aquela guerra, aquela batalha. E muitas vezes nós perdemos batalha porque falhamos. Muitas vezes damos atenção a coisas que não devia, que não poderia estar dando atenção. E muitas vezes a guerra está aproximando, e quando chega, nós perdemos a batalha. E não é diferente daquela época, as batalhas espirituais que a gente enfrenta nos dias de hoje. Naquela época, o povo estava para entrar numa terra prometida, que Deus prometeu, mas o povo, quando falhava, quando errava, Deus afastava. E quando eles agiam por conta própria, eles perdiam as batalhas, perdiam a guerra. E quantas vezes nós não perdemos guerra por não consultar Deus em algo, por não seguir as direções de Deus, e muitas vezes até mesmo nós fazemos coisas que desagradam a Deus,
porque ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos erram, todos falham e perdemos guerra. Mas tudo isso é por causa de não ouvir a voz de Deus e não seguir as direções que Deus dá. Quando nós estamos seguindo uma direção que Deus dá, as batalhas, as guerras vêm e nós vencemos cada uma. Mas quando nós fazemos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, nós perdemos, porque nós não podemos guerrear sem a presença de Deus, sem estar no projeto, no propósito de Deus. Nós perdemos quando nós saímos fora dos projetos, dos propósitos de Deus. Assim como o povo, como os israelitas, quando saía do projeto, do propósito, que era obedecer a Deus no deserto, quando eles começavam a murmurar, quando eles começavam a falhar, igual aqui a palavra fala que eles avançou sem a direção de Deus, sem Deus dar a direção para eles avançar, e eles perderam a guerra. Por quê? Porque não obedeceu a direção de Moisés. Deus já tinha dado a Moisés para não avançar. E nós também, para não cair, para nós não ser derrotados, nós precisamos andar a direção de Deus. Precisamos andar segundo a vontade de Deus, no projeto, no propósito de Deus, para que Deus possa nos sustentar na hora das lutas, na hora das tribulações. Então nós não podemos sair fora da palavra de Deus, nós não podemos sair fora da direção do que Deus nos entregou para fazer, para que nós tenha o livramento, para que nós tenha a direção dele em nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos dando força para vencer as lutas, as tribulações. Para isso acontecer, nós precisamos estar alinhados, precisamos estar de acordo com a palavra, precisamos de estar vivendo os projetos que ele nos entregou. E assim nós vamos ter as lutas que vir, nós vamos vencê-las. Mas se nós sair fora dos projetos de Deus, quando as lutas virem, nós vamos cair. Então não podemos sair fora dos projetos, das direções de Deus. Precisamos ouvir a voz dele, seguir as direções que ele tem para nós, para que nós venhamos ser vencedor a cada dia. Amém? Então fica aí essa palavra de instrução, uma palavra abençoada, que Deus possa nos dar cada dia sabedoria para vencer as lutas, as guerras, as tribulações que nós enfrentamos no dia a dia. Para isso nós precisamos de obediência, precisamos de caminhar segundo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Que Deus nos abençoe, amém?